Olá, meu nome é Tarcísio Santos e esse é o canal Bom Combate. Aqui eu falo sobre a palavra de Deus, algumas coisas de política, tecnologia e música. Hoje estaremos meditando sobre uma devocional que se encontra no livro Esperança Diária, 365 mensagens para iluminar seu dia, de nada mais, nada menos de que Billy Graham. Na realidade, falar sobre Billy Graham dispensa comentários, né? Dispensa comentários e ninguém de nenhuma maneira consegue falar mal, né, da vida espiritual desse homem. Então, esse ano eu resolvi fazer algumas devocionais, eu e minha esposa. Estamos utilizando essa literatura que tem mais de um mês já, tá quase 2 meses que a gente está fazendo. Deus tem falado muito através dessas devocionais, porque também ele se baseia na palavra de Deus e coloca muitas referências da palavra de Deus nessa devocional. Então, eu super indico esse livro. Até estou adquirindo outro para poder dar para um casal amigo, porque é muito, muito edificante. Então vamos lá. Eu vou ler a devocional aqui, que é a devocional que está no dia 10 de julho, na página 213. Bem-aventurado os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. O título dessa mensagem fala sobre pacificadores. Vou ler aqui. Ter paz com Deus e ter paz de Deus em nosso coração não é o bastante. Este relacionamento vertical deve ter um desdobramento horizontal, ou nossa fé será em vão. Jesus disse que devemos amar ao Senhor com todo o nosso coração e ao próximo como a nós mesmos. Esse amor duplo por Deus e pelos outros é como os polos positivos e negativos de uma bateria. A menos que ambas as conexões sejam feitas, não há energia. Uma fé pessoal normalmente é inútil, a menos que tenha uma aplicação social, ou devocional, ou de amor ao próximo. Uma exceção notável seria o ladrão na cruz, que se arrependeu momentos antes de sua morte. E, no entanto, inúmeras pessoas têm sido tocadas através dos séculos por seu exemplo de fé. Se temos paz com Deus e a paz de Deus, nos tornaremos pacificadores. Não somente lutaremos por estar em paz com nossos semelhantes, como também os levaremos a descobrir a fonte da verdadeira paz em Cristo. Aí ele faz essa pergunta. A paz de Cristo em sua vida está transbordando para os outros? Eu queria fazer uma referência. O ladrão da cruz, como ele fala que é exceção aqui, mas eu nem tanto assim é uma exceção, né? Como ele explica depois. Porque por mais que ele não tenha feito nada em sua vida, em toda a sua vida, e na cruz, ele, entre aspas, resolve entender o Evangelho, através de Cristo ali, pregado com a injustiça dos homens sobre Cristo, sobre a execução de Cristo, né, de uma pessoa justa, ele resolve se entregar a Cristo na cruz. E por mais que ele não tenha feito nada em sua vida, a sua pós-morte fala até hoje, como ele fala aqui, né? O exemplo de aparente, uma exceção notável, seria o ladrão na cruz. Só que não. O ladrão na cruz, hoje, pós-morte, fala muito ao nosso coração, né? Sobre a misericórdia e a graça de Deus. Ele cita aqui, bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Ele cita um versículo que está num contexto geral. Eu gostaria até de ler o contexto desse versículo, que está o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Ele cita o versículo 9. Eu vou ler todo.
Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo... Aí Jesus começa a ensinar os discípulos como ter uma vida cristã notável. Bem-aventurados e humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, Jesus cita primeiro que devemos, como cristãos, ser humildes. E o fato de sermos humildes, receberemos o reino dos céus. A humildade, ele bota como se fosse um fruto da vida cristã. É muito bom a gente elencar aqui que ser humilde não é ser uma pessoa que não fala, uma pessoa que não diz nada. Ser humilde é uma pessoa ter humildade dentro dela, muitas vezes para reconhecer coisas, muitas vezes para praticar coisas. Aí segundo, aí ele fala sobre a mansidão. Não, em segundo ele fala, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Ou seja, aqueles que têm problema, aqueles que por momentos estão passando em alguma situação, se ele é cristão, se ele entende que ele não está imune às coisas da vida, ele tem o Espírito Santo, Deus, a palavra para consolar ele. Aí ele vem, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Mansos são... muitas vezes a pessoa acha que uma pessoa mansa é a pessoa que aceita tudo. E não é. A mansidão é a pessoa que tem, entre aspas, frieza para em momentos de situações difíceis, situações em que os temperamentos estão exaltados, ela tem a consciência de entender como agir. Aí eu, pela uma interpretação minha aqui, do meu entendimento, eu entendo que as pessoas que raramente têm conflitos interpessoais, elas vivem mais, porque muitas vezes elas não têm muitos inimigos. E o contexto que Jesus está falando aqui é há 2000 anos atrás, onde uma pessoa que tivesse ânimo muito exaltado poderia até morrer, poderia ser até morto por alguém, né? Então vamos para a próxima. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aí eu acredito que isso aqui é uma profecia, é algo que no futuro acontecerá, porque a justiça muitas vezes na vida a gente não tem. A gente tem sede, fome de justiça, mas muitas vezes em vida a gente não consegue a justiça. A única justiça que nós conseguimos é a morte de Cristo na cruz, que nos tornou justificado pela obra de Cristo. Mas isso é uma outra coisa. 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aqui esse texto, muitas vezes eu gosto de lembrar de uma pessoa que, sabe aquela pessoa que muitas vezes todo mundo fala, cara, essa pessoa, tu teve algum tipo de conflito com ela, pelo amor de Deus. E essa pessoa, aí cita o nome da pessoa, caramba, essa pessoa nunca brigou com ninguém, como que você foi ter conflito com ela? Então, quando eu vejo esse bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, são pessoas que têm uma misericórdia exacerbada, são pessoas que olham para as pessoas com um olhar de Deus, não um olhar de ser humano, porque a nossa justiça, né, que Jesus muitas vezes fala que é trapo de imundícia, não consegue olhar para o ser humano como Deus olha, com perdão, com misericórdia. Então, essa misericórdia aqui, me lembra da oração do Pai Nosso. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos pecadores, aos que têm pecado contra nós. O 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Esse texto, para mim, esse versículo para mim é totalmente futurista.
É um versículo que está apontando para a pós-vida, né? Pós-morte. O 9. Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mesma coisa do versículo 7, se eu não me engano. Esse versículo aqui também aponta para pessoas que são pacifistas. São pessoas de natureza pacifista. E Cristo está apontando aqui, seja assim, gente. Tenha o coração pacificador, procure ter paz com todos. Se depender de vós, tende paz com todos. É isso que a palavra diz depois que o apóstolo Paulo, se eu não me engano, fala. O versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A justiça aqui, que está dizendo, é a justiça divina. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Quem leva uma vida cristã e se baseia na verdade para viver, esse versículo aqui, cara, vai falar muito com a pessoa, toda a vida dela. O 12. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. E continua aqui. Jesus fala primeiro sobre como deve se portar um homem que é convertido, um cristão autêntico. E depois ele fala o que acontece com uma pessoa que não se converteu realmente, que não tem o seu coração totalmente convertido. Não terminou o processo de conversão, lógico, isso só termina quando a gente está muito maduro na fé, ou também não termina, isso é uma coisa dinâmica que muda. Aí ele diz assim, vós sois, no 13, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisados pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram em casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então Cristo, o que ele faz aqui? No Sermão do Monte, ele está falando sobre como se portar como cristão, como um ser convertido. E depois ele fala o que o cristão deve ser. Deve ser um tempero da vida das pessoas. Ele não deve salgar demais e também não deve ser insípido. E a luz do mundo, como ele cita ali o exemplo de uma lamparina, né? O que adianta você colocar a lamparina, debaixo de uma cama? Ela vai acender, ela vai ficar iluminada só numa parte. E o principal mesmo, que é no ambiente, não iluminou. Então, irmãos, eu deixo aqui essa palavra, e essa palavra me edificou muito, me fez, de certa forma, entender algo, né? O que fazer um exame de consciência para saber onde eu estou errando, né? Onde eu não estou temperando, onde não estou iluminando. Então fica aqui a minha explanação em relação a esse texto. E curta esse canal, compartilhe, dê o seu like para que a gente possa alcançar pessoas através da palavra de Deus, né? E com os conteúdos do canal. Eu agradeço por você estar assistindo esse canal nesse momento e vou pedir a Deus em oração pelas nossas vidas agora. Pai, te agradecemos por esse momento de meditação na Tua palavra, Senhor. Te agradeço muito por isso e pelo Teu Espírito tocar em nossos corações, porque é através disso que vem a inquietação, Senhor. Te peço que o Senhor tenha liberdade, Pai, para fazer isso em nossos corações,
para fazer com que exista mudança dinamicamente, Senhor, em nossas vidas, para que sejamos sal da terra e luz do mundo, Senhor. Te agradeço por tudo isso, em nome de Jesus. Amém.